Olá, está começando agora mais uma Hora da Saúde para a gente trazer informação de credibilidade para você. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante, muito interessante, um alerta para a nossa sociedade, que é a dengue. Você sabia que durante todo o ano nós temos casos e grandes casos aí que esse mosquitinho faz na nossa sociedade? Pois é, e nesse período de chuva especificamente, o aumento é muito grande. Então a gente vai trazer alertas, informações e dicas principalmente para você aqui no Hora da Saúde. Próximo bloco nós temos entrevistados aqui profissionais que vão trazer esses esclarecimentos para a gente. Eu volto já. Estamos de volta com o Hora da Saúde, hoje falando sobre esse assunto muito importante, né? É um alerta mesmo para a nossa sociedade, para os nossos telespectadores sobre a dengue. E agora eu quero convidar você aí de casa a acompanhar essa matéria especial que a nossa equipe preparou, que nós vamos trazer aí esse alerta, né? Para ligar esse sinalzinho aí para os nossos telespectadores, para a nossa sociedade, o cuidado que nós devemos ter com esse mosquitinho que faz muita coisa. Veja só. A primeira vistoria de hoje foi realizada neste lote baldio, que fica no Jardim Novo Mundo. Dessa vez não foi encontrado o foco do mosquito da dengue, mas criadouros como garrafas com água e outros objetos que podem servir de morada para o Aedes aegypti estavam jogados no local. Mas essa situação já esteve muito crítica aqui no lote na primeira visita. Encontramos muitos mesmo descartáveis, um vaso sanitário cheinho de foco do mosquito da dengue, vários descartáveis como pratinho, copinhos, garrafa PET, saquinhos, sacos que vêm da rua que o povo joga lixo, muito lixo, em um mato muito alto. Na mesma quadra, os agentes seguem realizando as vistorias e lidam com o obstáculo que é constante. A ausência de pessoas nas casas ou aquelas que estão presentes, mas não abrem o portão para os agentes, é uma constante. Depois de muita procura, os servidores conseguem a autorização da dona Benedita para realizar o trabalho preventivo na casa dela. As plantas estão dentro dos padrões de segurança. Neste vaso tem água, mas sem focos do mosquito. Neste tambor, onde está armazenada a água que foi utilizada na lavagem de roupa, e neste outro, que está armazenado água da calha, também não foram encontrados focos. Segundo os agentes, as visitas são constantes na casa da dona Benedita, que é considerada uma moradora cuidadosa na luta contra a dengue. Mesmo pessoas como ela não estão imunes a esse problema. Bastou um descuido e olha só os focos do mosquito neste recipiente. 3 larvas foram encontradas. A idosa diz que vai intensificar os cuidados. Eu vou procurar lavar as vasilhinhas e tem uns pincéis ali que eu pedi meu marido para jogar fora, porque aquele ali é dele. E quem cuida mais sou eu, que ele esquece, né? Então eu já falei, Valdo, esses pincéis aqui, muitos aqui pode jogar fora. Mas como ele disse que tem pincel que tem que ficar na água, então eu vou fazer essas orientações, vou estar sempre lavando a vasilha. Os agentes jogaram a água com as larvas na terra, pois elas não sobrevivem sem água. Dona Benedita foi orientada a lavar o recipiente com água e sabão, pois os ovos do mosquito podem ficar escondidos nas bordas. Com o começo das chuvas, né, a gente intensifica mais, porque principalmente os locais que acumulam água, né, que hoje a gente tem encontrado muito em acumuladores de água, por exemplo, tambores, latas, também a questão das calhas, orientando em calha. Goiânia registrou 25 mortes por causa da dengue em 2022. Até o momento, a Superintendência em Vigilância em Saúde estima 44 mil casos prováveis de dengue em Goiânia. A população é fundamental no combate à proliferação ao mosquito da dengue. Você tem que jogar o lixo no local certo, armazenado, jogar no local apropriado, que não vá trazer o problema nem para você e nem para o seu vizinho. Sejam vigilantes, façam vistoria, tira pelo menos uns 5 minutinhos no dia, para que façam essa vistoria em seus imóveis, para que possam eliminar todo tipo de criadouro que possa vir acumular água. Somente na região leste, a Prefeitura está atuando em 104 bairros.
Virão só, né, gente? Então, que durante esse programa hoje a gente vai falar sobre isso, sobre os sintomas, quais são as doenças, né, que o mosquito Aedes aegypti transmitem, a gente vai saber sobre isso também, e sobre os cuidados, como que devem ser, como que está aí essas campanhas, né, que durante todo o ano acontecem, aí esse alerta para a sociedade. Para falar sobre esse assunto, eu tenho a alegria de receber aqui no estúdio do Hora da Saúde o Iron Pereira, ele que é coordenador de Vigilância Ambiental de Aparecida de Goiânia. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Olá, tudo bem? É um prazer participar desse programa que tanto informa a sociedade de uma forma que a gente vai possibilitar, né, uma orientação técnica para que essas orientações sejam implementadas e as pessoas tenham uma qualidade melhor de vida. Com certeza. E tenho a alegria também de receber aqui o Dr. Wesley Medeiros, ele que é clínico geral e também diretor pediátrico do Hospital América do Apivida. Seja muito bem-vindo, doutor. Obrigado por receber nosso convite. Eu que agradeço mais uma oportunidade de levar informação para as pessoas, principalmente num assunto tão importante que é a questão da dengue. Sabemos que a informação ela vale muito e salva vidas. Com certeza. Vou começar aqui com o Iron. Iron, por que nós não conseguimos controlar? Posso falar especificamente sobre isso, sobre esse controle? Por que a gente não consegue controlar a dengue ou não consegue controlar esse aumento, né, de casos, aí, esse número elevado de casos que a gente sempre noticia e a gente sempre vê essas informações? Olha, a questão ambiental ela é de fundamental importância. E a gente vê que tem um mosquito muito bem adaptado hoje no meio ambiente. A população e o poder público em conjunto tem uma participação importante. O poder público hoje de Aparecida de Goiânia, só para ter uma noção, a gente visita uma média de 1 milhão de visitas anualmente. Então quer dizer que a gente visita a casa das pessoas entre 4 e 5 vezes ao ano. Mas é necessária a manutenção preventiva, a manutenção corretiva, todo ponto que para a água ela é um potencial criador do mosquito Aedes aegypti. O controle hoje é bem feito. Se a gente não aplicasse os métodos hoje de controle, de combate, a gente teria um número de casos aí exacerbado. Hoje a Secretaria de Saúde de Aparecida de Goiânia ela tem controle de todas as áreas e monitoramento e mapeamento diariamente das áreas onde tem um maior índice de transmissão, de infestação, que é muito importante para a gente manter o controle vetorial. Esse período que nós estamos agora, que é o período das chuvas, né? Eu acredito que é um dos períodos também delicados, porque a gente tem aí os lotes baldios, por exemplo, em casa, muitas vezes a população acaba não ficando atentas a alguns pontos específicos dentro de casa mesmo, que acabam ficando ali uma água parada, talvez um vaso, né, de planta que acaba ficando ali uma aguinha parada, enfim. Esse período é o mais delicado para esse aumento de número de casos? Ranieri, sim, é o período que a gente mais tem o índice de transmissão, aliado também com a infestação. Quando a gente tem uma infestação de mosquito alta no meio ambiente, a gente tem uma transmissão também bem que equiparada. E é a hora que todos devem participar desse controle vetorial, onde a gente tem os nossos agentes fazendo visita domiciliar, conversando com a população. Temos equipe de educação e saúde que faz a parte educativa na área comercial, junto às associações de moradores, nas escolas. Uhum. Então a gente tem esse trabalho bem focado e objetivo. Só que sempre a gente tem que lembrar que a população ela tem a sua parcela de contribuição, tendo em vista que é uma doença que a gente tem transmissão durante todo o ano, ela não é ocasional, por exemplo, de um período, mas demanda mesmo a atenção, o cuidado, o zelo com o seu imóvel. E a parte sanitária ali de manutenção preventiva, ela é de fundamental importância, porque a gente aumenta agora a quantidade de criadouros no meio ambiente. Uhum. Esse aumento, ele reproduz e replica uma transmissão maior também nesse período agora. Dr. Wesley, a gente sabe que não é somente a dengue que é transmitida e é a única doença que o Aedes aegypti
transmite ou causa, né? Quais são essas doenças e quais são os principais sintomas delas? Nós temos dentro da, a gente chama arboviroses, né? Tem a zika, chikungunya, e lembrando, muita gente se esquece que o Aedes aegypti ele também faz com que tenhamos a transmissão da febre amarela. Febre amarela mais controlada porque temos a vacina, ao contrário dessas outras arboviroses, certo? Os sintomas, geralmente, principalmente agora em relação à questão da pandemia de Covid, às vezes confundiu-se muito, né? Mas basicamente, primeiro é a febre, né? Uma febre de 38, 39 graus nos primeiros dias, dor de cabeça e dor reto-orbitária, né? Que é as dor nos olhos, a mialgia, a dor no corpo, né? No corpo inteiro, uma fraqueza intensa, e o diferencial também seria as manchas, né? Que a gente chama de petecas ou exantemas. As pessoas falam muito que quando está nessa fase das manchas e está coçando, é porque está na fase final. Isso realmente é verdade? Como que é esse período aí? A pessoa ela foi diagnosticada com a dengue, quais são, o que ela vai sentir, além do que o senhor aqui exemplificou para a gente, especificamente falando da dengue, né? Ela sente algum outro sintoma? O que ela deve ficar alerta ali dentro da sua casa? Começou a sentir alguma coisa? O que eu posso fazer? O que eu devo fazer agora? Esses sintomas que eu acabei de falar, eles estão mais relacionados aos primeiros dias, entre o terceiro, quarto ao sétimo dia, certo? E depois do sétimo dia, se a dengue não evoluir para outras formas, que a gente chama de formas graves da doença, geralmente por volta do sétimo ao 10º dia a gente tem uma remissão desses sintomas. Agora, nós temos que ficar sim alertas, né? Acho que é importante a gente falar, são duas coisas importantíssimas quando a gente se trata de dengue, que é o que o Iron falou, que é as questões sanitárias, né? Que são importantíssimas, e a questão dos sinais de gravidade, que alguns pacientes, lembrar que dengue mata, né? Apesar de ser uma arbovirose teoricamente simples, mas é uma doença de saúde pública importante por causa das questões sanitárias, e do ponto de vista clínico é importante também porque é uma doença que mata. Pra você ter ideia, morre mais de 1.000 pessoas por ano de dengue, né? A gente teve em 2019, 2020 em torno disso de mortes. Então esses sinais de gravidade que a gente tem sempre que destacar, que seria o quê? Dor abdominal, sangramentos, né, nas mucosas, principalmente gengivas e nariz, né, vômitos com sangue. Esses são os principais sinais de gravidade, que a doença pode evoluir, não só com esses sintomas básicos que eu falei, que é febre, dor de cabeça, mialgia, mas pode evoluir com esses sinais devido à sua evolução fisiopatológica. A gente pode ter esses sinais de gravidade, que faz com que a pessoa piore, né? Tem extravasamento extracelular, que faz que ocorra o choque, né? E o paciente pode vir a óbito se a gente não tiver essa atenção. Principalmente nas pontas, né? Nas extremidades, que é o quê? Idosos e crianças menores de 5 anos, e também um terceiro grupo, que a gente tem que ter uma atenção maior, que seria os idosos, além dos idosos e crianças, seria os pacientes com comorbidades, né, para crianças com baixa imunidade, problemas imunes, que já tem algum problema crônico, e em relação aos idosos, as doenças mais comuns, que são diabetes, hipertensão, doenças coronarianas, né, doenças do coração. Esses pacientes, assim que for diagnosticado ou tiver suspeita de dengue, eles têm que serem mais bem avaliados e muito mais bem orientados e ter um segmento mais rigoroso da parte médica. Existe a dengue clássica e a dengue hemorrágica. Os pacientes que contraíram a dengue clássica, por exemplo, ele pode partir para a dengue hemorrágica ou ele já é contaminado com a dengue hemorrágica? Como que essas formas mais graves da dengue também tem a ver que a dengue tem 4 tipos, né? 4 sorotipos. Então, e não tem vacina. Então, pode ser que a gente pegue mais de que um tipo de dengue, né? E os sorotipos 2, 3 e 4 são os mais agressivos. Então, às vezes eu adquiri em um ano uma dengue do sorotipo 1 e posso ter ela mais branda, mais tranquilo. Mas no outro ano eu pego do 2, do 3 e do 4, eu posso evoluir para essa questão da dengue hemorrágica, que é uma gravidade, né, da doença que ela está associada a baixa de plaquetas. Por isso que essas doenças que eu falei anteriormente, elas têm que ser mais bem acompanhadas, né? Fazer o hemograma para a gente acompanhar a plaqueta, acompanhar os outros parâmetros
para que possamos ter um diagnóstico mais preciso e um tratamento mais eficaz nesse caso. Iron, a população tem uma missão muito grande e muito importante nesse sentido, né, para a questão daí da proliferação, especificamente falando, nesse aumento de número de casos. Porque a população, cumprindo essa missão do seu cuidado ali dentro da sua casa, a gente também consegue diminuir aí em grande parte o número desses casos, né, o avanço do número desses casos de dengue. A população tem errado, talvez aí tem faltado uma atenção maior da população aí nesse cuidado mesmo, nos seus lares, nos seus lotes. Como que você avalia isso? Olha, no município de Aparecida de Goiânia, a gente tem investimentos maciços por parte do poder público com relação ao combate ao vetor Aedes aegypti, né, e também, consequentemente, no tratamento, né, Dr. Wesley? Então, de fato que nesse ponto, a gente tem uma população que ela entende, ela participa ativamente, mas a gente tem uma parcela da população que ainda insiste em manter seus imóveis com condições sanitárias inadequadas. E quando isso acontece, combina com a quantidade de insetos, né, no caso mosquito Aedes aegypti, transmissor de dengue, zika, vírus e chikungunya, ativos, e quando a gente pensa, como o Dr. Wesley acabou de colocar muito bem aqui hoje, o paciente, para ele evoluir para óbito, é muito rápido, às vezes, dependendo do cuidado médico ali, se não for oportuno, no tempo oportuno, esse paciente pode evoluir para óbito, sim. Só lembrando que a gente já tem 14 óbitos, né, no município de Aparecida de Goiânia, no ano de 2022, mas esses óbitos eles poderiam ser evitados se aquele proprietário do imóvel, num tempo oportuno, tivesse feito uma manutenção preventiva, corretiva, com certeza teria reduzido aí essa possibilidade de pessoas evoluir para óbitos e ter casos de dengue mais acentuado no município, e transmissão mesmo, que realmente as pessoas vão passar ali por um bom período ali de repouso, tem que se repousar de forma adequada. Então, assim, essa pessoa que está ativa nas suas funções, nas suas ações de trabalho, ela vai se afastar. Então, de forma que tem um prejuízo tanto para a saúde quanto econômica também. E às vezes um simples gesto de 10 minutos por semana de uma manutenção preventiva, fazer uma vistoria mesmo básica, caixa d'água, as calhas, manutenção de cisternas que às vezes possam estar ali com a tampa arredada ou aberta mesmo, quebrada, faça a manutenção, compre uma tampa, faça a vedação daquela cisterna, daquele ambiente ali que está servindo ali de criador. E o mosquito ele está muito bem adaptado ao meio ambiente. É importante ressaltar isso. Então, o fato é que quando toda a população unir com o poder público, a gente vai evitar esses casos de dengue. Agora, pode ficar à vontade, só para doutor. complementar, hoje eu sou diretor lá na Apvida, lá no Hospital América, mas eu também trabalhei na direção no público, né, lá em Aparecida, né, eu trabalhei lá com o Iron na parte de gestão pública lá de saúde lá em Aparecida, e a gente tem um bom trabalho lá, tanto na parte assistencial quanto na parte sanitária. Mas isso que o Iron falou é muito importante, porque só lembrando um detalhe aqui, o mosquito da dengue ele tem suas peculiaridades, e hoje são bem estudadas e bem sabida de toda a parte científica. E uma delas, ele tem um voo curto, né, 800 metros. Ou seja, quem pegou dengue ali da sua região. Então, isso que o Iron falou é muito importante. Ou seja, teoricamente, geralmente a gente vê, o poder público não age, né? Fulano não faz isso, fulano não faz aquilo, mas lembrar que duas coisas importantes. Ele tem um voo curto, 800 metros, ou seja, quem pegou dengue na sua região ali, foi ou na sua própria casa ou no mastro dos vizinhos mais próximos, né? E outra coisa, o ciclo do vírus, do mosquito, de quando ele eclode até o seu dia
começar o ciclo de infecção, é 10 dias. Por isso a importância, né, que o Iron geralmente coloca lá na parte da vigilância sanitária, de nós termos o hábito semanal de procurar, né, de fazer faxina, de limpar, de estar sempre atento, principalmente nos períodos que tem mais possibilidade, como você disse, no período chuvoso. Então, nós criarmos esse hábito, que via de regra, às vezes o agente nosso lá passa, avisa, informa, e as pessoas às vezes ficam desatentas e acham que não precisa, mas se todo mundo tivesse a consciência que o vírus é seu, assim, ó, eu peguei, é da minha região ali, ó, é do meu espaçozinho, porque o vírus ele não sai lá do Mar de Germano e vai lá pro Tiradentes, não. Né? Ele fica ali, naquela região, certo? E outra coisa, ele tem esses 10 dias, de 0 a 10 dias, que ele para fazer seu ciclo. Ou seja, se você tiver o hábito toda semana de limpar o seu quintal, cuidar bastante da questão sanitária, vai reduzir muito, muito. E outra coisa, olha só também que é a questão do mosquito. O mosquito ele fica 450 dias com o ovo ali pronto para eclodir. Ou seja, a limpeza que eu não fiz esse ano, ela pode dar problema para nós para o outro ano. Por isso que o Iron falou. É uma doença que ela é sazonal, ela tem os seus picos, mas ela dá o ano inteiro por causa disso. O ovinho fica ali no seu quintal, ali na sua rua, durante 450 dias. Então, se você tiver o cuidado de limpar, de exterminar esses ovos, a gente vai ter muito menos casos, vai ter, e aí é número absoluto, né? Se eu tiver 1 milhão de casos de dengue, eu vou ter aí uma porcentagem de morte maior. Se eu tiver só 100 mil casos, eu vou ter bem menos morte. Com certeza. Agora, Iron, eu faço a minha parte no meu quintal ali de casa. Toda semana, como o doutor bem disse, eu faço ali a faxina, no vasinho de planta ali eu coloco areia para não ter água parada, viro as garrafas para não colocar os cuidados básicos, né? Para a gente ter essa atenção aí com relação a essa proliferação aí da dengue. Mas o meu vizinho não faz. O que eu devo fazer nesse momento? Olha, a gente tem os nossos canais de denúncia, onde o cidadão pode entrar em contato conosco na Coordenadoria de Vigilância Ambiental. A gente vai fazer a demanda, né, anotar tudo de forma anônima, ele não precisa se identificar, e aí a gente vai encaminhar uma equipe no local para fazer uma vistoria. Tendo em vista ali naquele ambiente, no momento da visita, que a gente detecta algum foco, algum ambiente ali que está servindo ali como criadouro, a gente faz as orientações ao proprietário. Se esse proprietário não tomar providências com relação ao seu problema ali de saúde pública, no momento que a gente faz a visita, a gente vai acionar a vigilância sanitária para que ela faça uma notificação ou uma autuação desse proprietário, né? E também pode ser feito com base na Lei 3.016/2011, apreensão do material, pode ser feito o recolhimento do material ali que está servindo ali de criadouro para o mosquito Aedes aegypti. Então, de fato, a gente tem essa ação de intervir em situações que demandam aí uma maior necessidade por parte da Coordenadoria de Vigilância Ambiental. Dr. Wesley, além dos sintomas que nós já abordamos aqui durante o programa, a pessoa que ela contrai a dengue, o que acontece com o nosso corpo? Aquilo que eu falei, gera um processo primeiro, por que dá a febre, os primeiros sintomas, né? A gente tem aí o vírus atuando e o sistema imunológico reagindo. Aí vai gerar a febre, vai gerar o exantema, vai gerar essas dores no corpo, né? No caso da chikungunya, da zika, às vezes dores mais concentradas na articulação, devido a esse processo, é um processo inflamatório e um processo de reação do corpo, né? A atuação do vírus dentro do organismo. E os cuidados básicos que nós devemos ter em casa, por exemplo? A gente sempre ouve falar muito, ingere bastante água, ingere bastante líquido, mas a gente sabe que não é só isso. Tem que ter vários cuidados ali, um olhar específico, né, para essas pessoas. Quais são esses cuidados? Vamos voltar lá do início. Então, a gente, né, teve a doença, né, teve os sintomas iniciais, febre, dor no corpo, mialgia, né, astenia, que é o que? Aquela fraqueza intensa. Quando que eu tenho que ter mais atenção?
Quando eu não conseguir, por causa de dar muito enjoo, né, a parte gástrica também é acometida, então o que eu tenho que fazer? Beber bastante líquido é o primeiro passo. Repouso, bastante líquido e também cuidado com as medicações. Tem algumas medicações que nós não podemos ingerir durante a dengue, né, que é uma confusão muito grande que as pessoas têm. O que eu vou tomar, né? Mesmo que o médico, mesmo que os veículos de comunicação tenham essa orientação, é muito comum os pacientes terem essa dúvida. Sim. Então, assim, o que a gente não pode tomar? Os anti-inflamatórios, diclofenaco, ibuprofeno, né? Todos os anti-inflamatórios não esteroidais que podem ajudar no quê? Na parte de sangramento. Eles vão fazer com que a gente tenha mais baixa de plaqueta e pode ter uma piora. O que eu tenho que tomar? Analgésico. O que é um analgésico? Principal, os dois que nós mais temos, mais utilizados, dipirona e Tilenol, né? O Tilenol aí tomando aí de 8 em 8, que ele também não pode tomar muito por causa do fígado, né? Que pode atingir o fígado, e a dengue também, né? A gente tem aumento das enzimas hepáticas, então a gente tem que ter esse cuidado com o Tilenol. Mas o ideal mesmo é a dipirona, né? Nunca tomar S, né? Que é uma medicação muito usada, então a gente não pode tomar essa durante a dengue. Toma esse analgésico, para os enjoos tomar um antiemético, né, um Bromopido, um Plasil, um Vonal, né, esses remédios ajudam a melhorar essa parte. Dieta leve, né, comer bastante frutas, né, comida bem leve, e a questão do líquido. Quando que vai ser meu alerta? Se eu não tiver uma melhora nesse período que eu falei, né, tem os sintomas dos 4º ao 7º dia. Se eu ver que no 5º para o 7º dia eu estou bebendo pouco líquido, as dores estão aumentando, a prostração está aumentando, né? Eu estou tomando os remédios não estão adiantando, eu apareci com a dor abdominal, um sangramento na gengiva, eu tenho que ir o mais rápido possível ser avaliado por um médico. Doutor, com relação ao fígado, que o senhor tocou aí nesse assunto, como que a gente pode limpar o fígado depois? Essa limpeza já acontece no nosso organismo? Tem alguma coisa que o próprio paciente tem que fazer para essa limpeza do fígado? Fisiologicamente, tem vários motivos, né, para atacar o fígado, que são coisas bem específicas, acho que não cabe aqui. Mas, assim, o que tem que fazer? É o líquido. Então, você vai ver que quando você bebe bastante líquido, repouso, a doença vai evoluindo de forma melhor, esse fígado ele já vai se regenerando, já vai melhorando no decorrer do tempo. É claro que a gente tem muitas dúvidas em relação a isso, que alguns pacientes realmente a gente até brinca, que é a ressaca da dengue. Ele vai ficar um tempo um pouco, mesmo depois dos sintomas mais agudos, ainda meio prostrado. Ele vai ficar um pouquinho prostrado 1 mês, 2 meses, vai ficar com um pouquinho de enjoo, né, por causa do fígado. Mas tudo é basicamente uma alimentação saudável, né, bem leve e bastante líquido. Isso tudo já ajuda o organismo a se recuperar bem. Iron, eu acho que a gente não pode deixar de frisar isso aqui. Já é algo bem clichê mesmo para a população, né? As campanhas, o que a população tem que fazer dentro de casa, quais são os cuidados e tudo mais. Mas, de tanto ser clichê, eu acredito ser extremamente importante a gente repetir sobre esses cuidados básicos. O que o nosso telespectador tem que fazer dentro da sua casa, o seu cuidado ele mesmo no seu quintal, o que ele deve observar, não só no quintal, mas dentro de casa mesmo, o que deve ser esse olhar aí mais aprofundado, mais atento, para que possa se prevenir aí a proliferação da dengue? Olha, é muito importante aquela visita semanal, a qual a gente já falou também, né, que fazer a sua visita semanal ali, tira seus 10 minutos por semana e faça uma vistoria em todo o imóvel. Quais são os pontos onde mais tem incidência de reprodução do Aedes aegypti? São os bebedouros de animais, são aquele material que a pessoa às vezes fez uma reforma na sua casa ali, deixou uma lona, deixou um balde, deixou uma caixa d'água ali descoberta. Esse tipo de criador ele é muito recorrente. Você pega o pneu, que é um criador em potencial, ele é o 3º maior criador hoje. A pessoa pega um pneu, trocou os pneus do carro, leva aquele pneu, coloca lá no quintal, daqui a pouco aquele pneu tem contato com a água, ele vai ali naturalmente transformar num grande criadouro, onde tenha potencial
capacidade de evoluir ali várias fases de mosquito Aedes aegypti. Então é importante a pessoa ter esses cuidados com esse tipo de material. E nessa hora agora, final de ano, às vezes as pessoas acabam tendo um tempo a mais, fazer essa visita bem feita, orientar ali os seus familiares com relação aos riscos da dengue, não baixar a guarda, porque se baixar a guarda, vai ter foco, vai ter mosquito voando, vai ter transmissão de dengue e vai ter que procurar o CAIS. E não vai ter outra forma de não ir à unidade de saúde. Vai ter que ir à unidade de saúde. O Dr. Wesley já explicou muito bem, né, relacionado a sintomas, relacionado ao tratamento, como deve proceder. Então, esses sintomas, todos eles podem ser evitados. Se a gente pegar aquela vasilha que está ali no lote, ali, servindo como criadouro, e fizer uma manutenção preventiva nela, ou retirar ela de uma condição de criador do mosquito, você não vai precisar de nada disso, precisar de unidade de saúde, vai ficar tranquilo, vai ter uma qualidade de vida para poder fazer seus exercícios físicos, poder fazer suas atividades diárias, fazer o seu trabalho diariamente, tranquilamente. Então, isso é um ponto básico, um ponto fundamental, fazer essa manutenção preventiva mesmo. Com certeza. Quero muito agradecer você, Iron, que esteve aqui conosco, o Iron, que é coordenador de Vigilância Ambiental de Aparecida de Goiânia. Muito obrigada por participar e acrescentar aqui na nossa programação. Ranieri, a gente fica à disposição, sempre que precisar, a gente está à disposição para esclarecer, para poder informar a população. Eu acho que esse quadro de saúde aqui ele é importantíssimo para que a gente possa ter uma consciência maior sobre os cuidados diariamente, para a gente ter uma qualidade melhor de vida, porque saúde é tudo para uma pessoa. Com certeza. Com saúde a gente corre atrás de todas as coisas, né? Quero agradecer também ao Dr. Wesley Medeiros, ele que é clínico geral e diretor pediátrico do Hospital América do Apivida. Muito obrigada, doutor, por esclarecer aqui as nossas dúvidas. Eu que agradeço, né, estar aqui mais uma vez com vocês aqui na Fonte e dizer a vocês, para deixar aí para os telespectadores, um feliz ano novo e lembrar que 2023 está aí. Lembrar novamente, o ovinho da dengue fica lá 450 dias pronto para eclodir. Então vamos cuidar dos nossos quintais, das nossas ruas, nossos vizinhos aí, conscientização total para que nós possamos, né, ter menos casos de dengue e menos casos graves. Fiquem com Deus, obrigado pela oportunidade. Estamos aí à disposição lá no Hospital América, né, lá da Apivida, para atender as nossas crianças e todos as nossas gestantes, se precisarem. Espero que ninguém pegue dengue e vá para os nossos pronto-socorro, mas os que tiverem, pode ter certeza que nós lá no Hospital América estamos de braços abertos para atender todos vocês. Muito obrigada. Obrigada a você também que acompanhou o nosso programa. Alerta, gente, dengue mata, é caso sério, então a gente precisa aí ter esse olhar para dentro da nossa casa aí, para a gente ter esse cuidado especial para que ninguém contraia, né, seja contaminado aí com esse mosquitinho que faz um estrago muito grande na população. Obrigada mais uma vez pela sua audiência. Voltamos na próxima semana com mais assuntos interessantes para você. Tchau, tchau.